Meu nome é Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Eu nasci em União da Vitória, Paraná, na barranca do Rio Iguaçu, quando o Rio Iguaçu ali ainda corria naturalmente, sem nenhuma barragem, no ano de 1946, dia 2 de outubro. A minha infância, minha primeira infância, eu morei em Palmas, no Paraná. Era uma cidade muito longe e muito fria. E cedo ainda criança, eu vim morar em Curitiba. Meu pai era promotor público e era promotor em Palmas e depois foi transferido para Curitiba. E, portanto, eu vim com a minha família morar em Curitiba. Uma família grande, já eu era o quarto filho, portanto, já era grande a família, depois ainda nasceram mais 2. Constituímos uma família com 6 filhos, eu cresci no meio de 6 irmãos. E morando em Curitiba, então. Fiz o ensino secundário no Colégio Santa Maria e no Colégio Estadual do Paraná. E no Colégio Estadual do Paraná, até antes, no Colégio Santa Maria, havia naquele momento que estamos falando, final da década de 50, começo da década de 60, naquele momento havia muita discussão política e muita participação de coisas. Meus pais, ambos eram intelectualizados e, portanto, sempre deram grandes opções de leitura, de livros, romances, livros de sociologia. Eu me lembro que meu pai tinha ele mesmo uma biblioteca muito boa e incentivava muito a leitura, incentivava inclusive a compra de livro. Ele tinha conta no livreiro onde eu pegava o livro que quisesse sem nenhum tipo de censura. Então isso era muito bom naquele momento para leitura e descobrir algumas tendências, verdades, posições, etc. E naquele momento também as posições, mesmo eu estou falando de pessoas muito jovens, portanto estou falando de secundaristas, e de secundaristas jovens. Nós discutimos, em geral, as coisas que estavam acontecendo no mundo e as coisas que estavam acontecendo no Brasil, politicamente. Portanto, a minha formação política começou muito cedo em discussão, fundamentalmente com o pessoal da minha geração e talvez um pouco mais velho. E quando eu fui para o colégio estadual, eu passei a conhecer outras pessoas que tinham relações políticas mais ativas. O colégio estadual era já secundarista avançado, não é? Contato com alguns universitários, etc. E os meus primeiros contatos com o Partido Comunista Brasileiro. Aí o Partido Comunista tinha, naquela época, aqui em Curitiba, no edifício Mauá, uma sede que era um auditório. E esse auditório sempre tinha conferências, palestras e cursos. Curso de marxismo, curso de teoria em geral, filosofia. É claro que sempre dentro do ponto de vista de uma perspectiva marxista. E quem dava o curso eram os comunistas tradicionais da cidade. Vieira Neto, Agliberto Azevedo e outras pessoas que vinham da conferência e palestra, etc. Normalmente acontecia isso nos fins de semana. E o meu grupo de colégio estadual resolveu participar desses grupos e aprender e discutir, porque ver filmes, passava-se filmes, discutia-se, tinha cineclube. Então a vida cultural era muito intensa. Apesar de Curitiba naquela época ser uma pequena cidade provinciana, mas a vida cultural era muito intensa, a gente tinha acesso à cultura, a coisas da cultura que estava se desenvolvendo no momento, e principalmente dos clássicos do marxismo e os marxistas mais novos, como Sartre. Quando deu o golpe, em 64, eu estava no último ano do secundário. Portanto, no ano seguinte eu faria vestibular. E já estava muito integrado nessas atividades culturais do PC. Não tínhamos nenhuma, naquele grupo que nós éramos secundaristas,
Nós não tínhamos nenhuma atividade que não fosse atividade cultural. Ver filme, discutir filme. Não tinha uma reunião com o proletariado da época, né? Era só cultura. Mas integrávamos o partido, de certa forma. Era uma espécie de simpatizante, não tinha muita formalidade, mas éramos conhecidos no partido naquele momento, o grupo inteiro, né? Era um grupo relativamente pequeno, mas era um grupo de estudantes secundaristas, dos quais praticamente todos entraram na universidade no ano seguinte, né, logo depois do golpe, 65. Não houve para o nosso grupo nenhum tipo de constrangimento no golpe, no primeiro ano do golpe. O nosso grupo secundarista, mas claro que os membros do Partido Comunista, o partido foi desfeito, foi fechado, a sede de Mauá foi trancada, pisoteada e quebrada, e acabou, não tinha mais. E nós ficamos praticamente sem contato, ficamos nós, o grupo de secundarista, perdido na noite escura da ditadura, no ano de 64. O partido não voltou a se articular nesse ano, pelo menos não nos procurou, não tivemos nenhuma atividade. Foi só em 65, quando este grupo entra na universidade, que aí porque nós já entramos na universidade relativamente organizados, porque era um grupinho já meio organizado. Então, quando nós entramos na universidade, foi muito fácil reorganizar o grupo e nos aproximarmos de outras tendências de esquerda que já existiam na universidade. Então, já no primeiro ano, nós éramos uma espécie de vanguarda da universidade, porque éramos quem já tinha experiência de organização e já com um ano de ditadura nas costas. Nesse momento, o principal articulador nosso, o pensador, o filósofo, era o Machado, que faleceu muito cedo num acidente de automóvel. E ele era Marcos Machado, ele era o pensador, era o filósofo, o sujeito que levava, tinha contatos com o partido, e a gente tinha uma proximidade muito grande filosófica e política com ele. Acabou falecendo durante o curso de Direito, ele era também estudante de Direito. Acabou falecendo muito rápido, muito jovem, em um acidente de automóvel. Então, mas ele articulou, e então na universidade já não era só Direito, mas em outros lugares, a tal ponto e com tal rapidez, que no ano seguinte eu já era presidente do Diretório Central de Estudantes, ou seja, foi uma coisa, realmente era muito visível a nossa articulação, mais do que os outros, que estava todo mundo muito desarticulado, muito intimidado na universidade. 1966. 1966. Portanto, eu entrei em 65, no ano seguinte, 1966, eu claro que com o apoio de todos os veteranos de esquerda, não é? Mas que estavam relativamente desarticulados, era uma coisa impressionante. Eu acho que isso não deve ter ocorrido em outro momento, que era um grupo tão jovem dentro da universidade passou a ter a liderança muito rapidamente, exatamente pela carência de lideranças. O senhor lembra a chapa que ganhou? Não era a chapa no DCE, no DCE era nome. Né? Tá. O nosso partido dentro da universidade, do direito, se chama PAR, né? Partido Acadêmico Renovador, que era o partido, digamos, que concentrava a esquerda, onde nós conseguimos articular a esquerda aí. E quando o senhor fala em grupo, quem eram essas pessoas? Assim, alguém que depois continuou? Sim, eu posso dizer, por exemplo... O senhor era o presidente, quem era o seu vice? Não, na diretoria não. A diretoria do ECE naquele momento era formada, era muito estranha a formação. Se elegia um presidente e cada uma das 11 escolas da Universidade Federal elegia um representante independente. Então, esses representantes independentes eram 11, mais eu, portanto, éramos 12. Nós éramos um 7 de esquerda e os outros não, tinha gente de direita, era uma composição, e é claro que a gente aí compunha e discutia, era uma discussão política bastante interessante. Alguns que representavam a esquerda continuaram
daquela diretoria, nenhum teve problema muito grande, mas praticamente todos foram, eu não diria, não sei se todos, mas praticamente todos foram processados pela ditadura, pela Lei de Segurança Nacional. Alguns condenados, outros não. A maior parte não. Porque as condenações da ditadura não era era por quem eles achavam que devia ser condenado, né? Então não era, o critério não era um critério técnico, era um critério meramente político. Então alguns deles, embora fossem processados, não foram condenados. Continuaram pessoas de esquerda, são meus amigos até hoje. Pode citar alguns: José Sela, que hoje trabalhou é um agrônomo, era da agronomia na época, e passou a ser um dos agrônomos do sistema de cooperativo paranaense nacional. A Luiz Albino Ramos, que já é falecido, que era da economia, né, de uma atividade muito... Era um homem que sempre manteve seus bons princípios de esquerda, mas sem muita militância, né? Então, o grupo era um grupo ativo, porém, ao final e ao cabo, daquela diretoria não teve grande militância posterior, a não ser eu mesmo. Fora da diretoria, havia um grande número de pessoas, aí formando essa esquerda da universidade na época, né? E alguns proeminentes, como o Vitório Sorochuk, por exemplo, né? Vitório Sorochuk, que depois foi presidente do DCE também, mas era uma das lideranças fortes daquele momento. Berto Curvo, e alguns que se tornaram, que naquele momento estavam acabando a universidade, mas que se tornaram políticos, como, por exemplo, o Roberto Requião, que era desse grupo também. O Roberto Requião participou ativamente da minha campanha para o DCE, por exemplo. Ele participou ativamente, discursando, fazendo coisas. Ele era já era na época muito articulado, então, e muito bom de campanha, né? Já era. Então é um grande número. Praticamente todas as pessoas que estiveram, que passaram a militar no movimento estudantil, estavam nessa época aí, né? Então, o grupo era muito grande, era muito extenso e tinha um domínio político da universidade, e todas as grandes manifestações públicas feitas contra a ditadura naquele momento partia desse grupo. Eu não quero ter a pretensão de dizer que o meu grupo secundarista era o grupo que liderava tudo. Ao contrário, quando a gente entrou na universidade, isso dissolveu. Já não existia mais esse grupo. E aí houve um fenômeno na universidade, que foi um fenômeno, nesse momento, que é um fenômeno histórico, que o fato de que a ditadura desarticulou o movimento operário, desarticulou o movimento camponês, desarticulou os partidos políticos, e a única resistência, a última resistência que houve foi a resistência universitária, que foi a resistência dos intelectuais, ou seja, de gente que, como eu, participava do movimento por questões culturais mesmo, por definição cultural, por opção cultural e menos por militância. Então nós tínhamos uma carência de militância e uma sobra de teoria, né? Então nós éramos capazes de ter grandes teorias revolucionárias, mas de difícil execução revolucionária naquele momento, principalmente no começo da ditadura. A sensação que dá é que a ditadura não acreditou que o movimento estudantil tivesse alguma relevância, que eles poderiam sufocar isso com certa facilidade, e botou suas baterias todas para destruir os partidos políticos, os políticos de esquerda, inclusive todos os políticos ligados ao Jango, e os movimentos sociais mais fortes, que naquele momento era o camponês e operário, obviamente. Então nós ficamos meio num limbo, praticamente sem apoio, praticamente isolados, mas remontando as organizações políticas da época. Então é no movimento estudantil que se rearticula as organizações políticas, desde o PCB até as organizações
cristãs, tipo AP, etc. e tal. Então, a discussão central da política de esquerda passou a ser a universidade. Por isso, a importância dos movimentos estudantis da época, né? Que hoje os estudantes às vezes me perguntam como é que nós fazíamos para ser tão importantes na época. Nós éramos importantes porque a pequena importância que tem o movimento estudantil era tão grande porque não existia outra. Não existia outro movimento. Então, nós éramos o movimento. Era como se vocês tivessem achado uma brecha, né? Como se... Eu acho que foi o que sobrou a brecha, deixaram a brecha. E é claro que o sonho nosso, como estudante e como rearticulador do movimento, era nos encontrar com os operários e com os camponeses, obviamente. Então, quem tinha mais estofo político, conhecimento político, mais teoria política, buscava fazer esse contato com a esquerda camponesa e operária. Com extrema dificuldade. E aí vem 68. Aí vem 68, mas 68... até chegar a 68, a coisa andava pelo meio estudantil. Então, a coisa importante que tinha era o Congresso da UNE. A coisa mais revolucionária que tinha era o Congresso da UNE. O que é hoje, olhando assim, mas é uma ingenuidade. Tá bom, era ingenuidade, mas na época era o que tinha, era o que sobrava. Então, o movimento estudantil acabou sendo o grande celeiro. Evidentemente que os velhos e autênticos comunistas revolucionários do país, embora na clandestinidade, porque estavam praticamente todos perseguidos, buscavam rearticular os seus partidos, principalmente os grandes partidos, o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão e o PCdoB, e mesmo as correntes menos comunistas, digamos assim, as correntes mais democratas cristãs, etc, etc. Então, essas grandes figuras também começaram a se movimentar e eles se deram conta que o celeiro da Revolução estava no movimento estudantil. Então, essas grandes figuras acabaram se aproximando do movimento estudantil, as grandes figuras nacionais. E aí, de Prestes, Marighella, Apolônio de Carvalho, Gorender, né? Bom, eu estou citando esses nomes que são fundamentalmente os nomes do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, que o Prestes ficando, mas esses outros, na grande cisão do Partido Comunista, saem e buscam com os estudantes a formação de novos partidos. Daí a aliança da ALN, o PCBR, etc, etc. Então, o que nós vivemos naquele momento, quem estava no calor da militância partidária ou buscando alternativas partidárias para a Revolução, foi exatamente esse cisma das organizações tradicionais, do Partido Comunista, do PCdoB e da própria AP, cada um indo para um lado. Essa cisão se dá por diversas razões e para diversos lados, não é? A gente pode dizer assim que dentro do Partido Comunista Brasileiro, que tinha uma posição muito conciliadora naquele momento, que achava que tinha que fazer aliança com a burguesia nacional, etc, etc, sai uma tendência muito mais à esquerda, buscando uma revolução ou foquista, ou cubana, ou mesmo uma revolução, alguns, né, e aí mais próximo do PCdoB, saindo para uma revolução mais chinesa, a estilo camponês, na busca do campo e na busca da cidade, ou seja, essa era uma das divergências que existia. E as tendências de direita, as tendências católicas, do movimento católico, que não estavam tão à esquerda como os partidos comunistas, se esquerdizaram. E essa tendência não se juntou, e esse é o processo da cisão, não se junta aos partidos comunistas, mas criam uma tendência cristã marxista, que era aparentemente uma contradição. Algumas pessoas, alguns marxistas e alguns cristãos diziam que essa era uma contradição em si, mas os marxistas cristãos estavam bastante confortáveis nela e propunham discussões teóricas, essas discussões. Nesse momento, a discussão teórica é muito profunda, muito densa, não é só nacional, não é só brasileira, é uma coisa que vai pela América Latina inteira e pela Europa também. É claro que nesse momento toda a discussão não é uma discussão latino-americana
de um ponto de vista latino-americanista, nós pensávamos numa revolução mundial, né, uma revolução para todos, uma revolução que mudasse o capitalismo. Essa visão internacional era muito presente. Né? Essa visão internacional era muito presente, inclusive, e era porque era colocada assim, não é? As internacionais comunistas, principalmente, que tinham essa proposta de internacionalização muito clara. E não era uma proposta latino-americana. É muito mais tarde que a gente foi se dar conta que a América Latina era diferente. Né? A questão latino-americana era diferente. Isso é muito posterior. Então, naquele momento não há. Naquele momento é uma revolução internacional. Pois bem, aquilo era um caldo extremamente propício para a discussão e a repressão, quando se deu conta de que a fonte estava aí, também já tinha tentado, mesmo desde o começo da Revolução, tentando controlar a universidade. Mas as tentativas de controle da universidade foram pífias. Eu diria, mais que pífia, burras. Porque o que se tentou foi reestruturar, por exemplo, o movimento estudantil. A ditadura, a sensação que dava é que eles imaginavam que se oferecesse alternativas do movimento estudantil, para que o movimento estudantil pudesse ter dinheiro para fazer festas, sedes, e churrascos e coisas assim, se acomodaria. Então, ao invés de ter uma repressão violenta contra o movimento estudantil, parte da ditadura tentou cooptar o movimento estudantil através de diretórios estudantis ricos. Então, não permitia outras coisas, não permitia centros, institutos, etc. Tinha que ser, montou uma fórmula de diretórios acadêmicos, que era uma espécie de diretório acadêmico litero-esportivo musical. E tinha que ser esses diretórios, e dava dinheiro para esses diretórios tinham dinheiro, portanto podiam promover coisas, mas ao contrário, o tiro saiu pela culatra, obviamente. Grande parte desses diretórios utilizou esse dinheiro para fazer o litero esportivo musical de esquerda, contestando, né? Porque você pode contestar com a literatura, com a música e com o esporte, não tem muita dificuldade. O esporte é mais difícil, a gente tinha que, mas pelo menos correr da polícia era um bom esporte, né? Estavam treinados para correr da polícia. Então, foi pífio a tentativa. As tentativas de controlar a universidade acabavam saindo ao contrário. Por exemplo, a cobrança de mensalidades nas universidades federais. Reacendeu o movimento estudantil. Então, o movimento estudantil passou a ter motes, os acordos McUsaid, os chamados acordos McUsaid, não é? O movimento estudantil passou a ter motes que eram seus próprios. Então, começou a crescer, não só porque tinha proposta, era a única proposta de esquerda que tinha, mas era a proposta também de alternativa para os outros estudantes, para os estudantes que não estavam tão à esquerda. Então, a política do governo federal, da ditadura, para com a universidade, foi uma política absolutamente equivocada. E tentar uma cooptação quando ele não era... E, de certa forma, um pouco ingênua também, né? De achar que podia cooptar, não é? Que era uma cooptação. Isso era presente. Tem histórias interessantíssimas a respeito dessa tentativa de cooptação, porque eles tratavam, a ditadura nos tratava naquele momento, nos separava assim, os comunistas terríveis, que eram os estudantes profissionais. Então, para a cabeça da ditadura, comunista é estudante profissional. Quem tira nota, quem passa de ano, então não é comunista. Eram os inocentes úteis. Então eles achavam que uma boa conversa de um milico com um inocente útil abria a cabeça. Eu cheguei a ser preso, por exemplo, e um milicão me dizer, olha, você não sabe o que os comunistas estão fazendo, você tem que prestar atenção, porque tem muita gente ali que quer te levar para o comunismo. Eu rindo, né? Ria por dentro, porque eu dizia, mas o que esse cara está, o que ele está me contando, que história, né? E eu dizia, pois não diga, imagine só e tal. Então, esse tipo de coisa estava na cabeça de alguns, né, que imaginavam que podiam convencer os inocentes úteis, porque eles iam deixar de ser inocentes ou iam deixar de ser úteis, né? Então, a política da ditadura com o movimento estudantil, até que eles se deram conta. Também eles não são burros, né?
Se fossem burros, não ficavam tanto tempo no governo, não é? Com a ditadura na mão. Eles não eram tão burros assim, eles se deram conta, e aí que veio começar uma repressão muito violenta ao movimento estudantil. O senhor consegue identificar um momento, um fato em que esse jogo virou? É 68, não é? 68 vira, realmente acabou a brincadeira. 68 acabou. A invasão da reitoria talvez tenha sido, a tomada da reitoria tenha sido Olha, esse todos momento? Os fatos isolados, como a tomada da reitoria, a passeata dos 100 mil, isso se dá no mesmo contexto, se dá no mesmo momento. Isso dá a política que estava sendo levada pelo governo federal levou um encrudecimento do próprio movimento estudantil, e o movimento estudantil cresceu muito. O Congresso da Uni, o Congresso de Biúna, era um congresso que tinha mais de 1000 pessoas. Quer dizer, montar um congresso desse é uma infraestrutura na clandestinidade. Bem, não era tão clandestino assim, tanto é que caiu, não é? Mas montar uma coisa dessa era uma coisa fantástica, era um aparato de infraestrutura que não era para qualquer um. Sem dinheiro, fugindo da polícia, escondido da polícia, não era muito fácil. Então, o movimento estudantil cresce muito. Então, esse ano, o ano de 68, é o ano em que o movimento está muito grande. E, portanto, não é um fato. São todos os fatos juntos. A ditadura reagiu de forma que a ditadura sabe reagir, de forma brutal. Então, a repressão, a partir daí, passou uma repressão à morte. Foi como aquilo que o Bolívar chamava de guerra à morte, né? Não deixar estrutura viva, passou a um processo de destruição brutal. E aí correu o ano de 2009 e aí a ditadura passou a ser cada vez mais violenta. Mesmo porque, como há um recrudescimento absurdo dentro da universidade, nós não podíamos mais ficar dentro da universidade. Alguns se formaram antes, que foi, por sorte, o meu caso. Eu me formo em janeiro de 69, acabo meu curso completo, sou aprovado em todas as disciplinas em janeiro de 2009, mas não me dão o diploma. Já eu estou cassado. Não me dão mais nada, porque embora eu tenha completado o curso, eu não tenho direito a mais nada, porque já ia a partir do começo de 69, são afastados todos os estudantes da universidade. Os estudantes de esquerda da universidade. Né? E quem vem é preso. Então, todo este grupo de que eu falei, os que já estavam formados, estavam na vida, e os que não estavam ficaram no caminho. Porque não tem, por exemplo, o Vitório Sorochuk, que não se formou. Só veio se formar depois, quando veio a anistia, que ele daí conseguiu retomar o curso dele. Porque ele atrasou um pouco e não se formou. E eu felizmente, em janeiro de 69, já estava com todos os meus créditos formados. Mas o diploma eu só fui conseguir 5 anos depois, por mandado de segurança, ou seja, na justiça, a pedido do meu pai. Ou seja, meu pai entrou com o meu representante, entrou na justiça, e a justiça final concedeu o diploma porque tinha que dar, eu estava com tudo completo. Também não servia de muita coisa naquele momento. Mas, enfim, recebi o diploma. Portanto, 69 é um ano terrível, né? Um ano de grande repressão. Sob efeito do AI-5, né? Sob efeito do AI-5 e voltado para a repressão absoluta dentro da universidade. É aí que começa mesmo, né? É aí que começa, ou seja, fim de 68 e 69. Eu acho que eu errei uma data aqui, eu disse eu me formei em janeiro de 69, não, em janeiro de 70. Eu me formei em 69, isso que era janeiro, o janeiro aí é de 70, não é de 69. Porque o 69 é o ano ainda em curso. O senhor entrou em 65. 65. Né? Okay. Portanto, em 69 eu estava no 5º ano, estava no último ano. E era o ano, e aí foi o ano literalmente do pega para capar. Porque foi o ano que a gente não, os movimentos já, foi o ano, nesse ano aconteceu a tomada da reitoria, nesse ano aí era a resistência, mas a resistência já com extrema dificuldade.
Já era resistência para aniquilar. Já o exército, a polícia vinha para cima com toda a violência possível. E aí foi o ano da luta de rua, de massa. Né? Foi 69. Eu falei em janeiro de 69, janeiro de 70, que acaba. Às vezes eu penso como é que eu consegui, naquele ano, terminar o curso. Eu ia fazer as provas, os professores tinham muita facilitavam. Eu ia perguntar exatamente como é que o senhor conciliou isso, né? Mas não fui só eu, ou seja, o grupo conciliou. Todo mundo conseguia conciliar. Com alguma facilidade dos estudantes, dos professores. Os professores tinham, alguns, não é, certa simpatia, alguns não. Alguns jogavam muito duro com a gente. Mas no frigir dos ovos a gente conseguia passar. Tem que levar em conta também que esse grupo de esquerda era um grupo, além do mais, com nível cultural bastante elevado. Ou seja, era um pessoal que discutia, estava permanentemente discutindo. Então era muito fácil aprender aquela disciplina que estavam dando na escola. Porque dava uma lida, uma conversada, a gente sabia o que era. Tinha muita dificuldade. Então, em geral, não éramos bons alunos, né, no sentido de ser um aluno bonzinho que ia para a aula, etc, etc, mas chegava na prova e a gente conseguia se safar porque a gente tinha uma formação intelectual bastante boa. Uma cultura, né, um aparato intelectual que ajudava. Os outros alunos normalmente nos ajudavam muito, nos contavam o que era, estudavam e contavam o que era, a gente ia para a prova, fazia e passava. Passaram. Não com notas assim tão excepcionais, né? Tá, e como é que foi esse 70, terminar os créditos e não ter o diploma? O que o senhor fez? Não, aí nesse momento ou seja, eu disse que eu já estava cassado. Final de 69, eu estava proibido de entrar na universidade. Em janeiro, a polícia estava correndo atrás de mim. Ou seja, se desse chance, estaria preso. Portanto, estava condenado. Em janeiro de 70, é tão rápida a coisa que em janeiro de 70 eu sou condenado pela primeira vez pela Justiça Militar. Então, aí já não tem mais vida útil dentro da sociedade. Né? Aí é clandestinidade. Aí estamos na clandestinidade. E aí também é um momento que se desarticulam as estruturas semilegais que a gente tinha. Todas as nossas estruturas semilegais são desarticuladas e tudo passa para a clandestinidade. Então, só sobrevivem as estruturas clandestinas dos partidos. As estruturas semilegais não sobrevivem. São todas presas. Então, eu que tinha uma vida legal, porque estava ligado à universidade, tinha movimento estudantil, estava lá fazendo coisas, etc. Tinha ligações com o movimento, naquele momento já tinha ligações, relocações com o movimento operário e camponês, etc, etc, etc. Mas estava na legalidade. Eu morava na casa do meu pai, andava na rua, tinha carro, saía, enfim, tinha uma mobilidade. De vez em quando me seguiam para ver onde é que eu ia, etc. Mas, enfim, dava para ir despistando a vida. Naquele momento, no janeiro de 70, pronto, acabou. Ali fechou. Ali fechou completamente o cerco, mandado de prisão. Se eu aparecesse, ia preso. Minha casa, a casa do meu pai, cercada, permanentemente vigiada, não cercada, mas permanentemente vigiada. Eu morava num apartamentozinho, que eu tinha acabado de casar também, morava num apartamentozinho. Então, nesse apartamentozinho, está lá. As pessoas todas disseram, não venha, porque a gente tem que contar para a polícia que você veio. Eu só quero voltar, desculpe, agora, no Congresso de Biúna o senhor foi? Não, do Biúna eu não fui. E o da Chácara do Alemão? Aqui? O da Chácara do Alemão, eu quando cheguei já estava todo mundo preso. Ah, o senhor chegou e aí conseguiu não ser envolvido. Eu cheguei e fui para avisá-los de que a polícia... O professor Lamartine Correia... Isso, é importante que o senhor fale. O professor Lamartine Correia me chamou, o professor estava no fórum, ele me chamou no fórum e me disse, olha, tenho notícia que a polícia está indo para a Chácara do Alemão. Você sabe onde é? Eu disse, eu sei. E larguei tudo que estava fazendo e corri para lá. Quando cheguei já não tinha mais ninguém, já tinham levado todo mundo. Veja, a notícia que o Lamartine tinha já era um pouquinho atrasada, ou seja, eles já tinham ido. Eles foram de manhã, né? Eles foram de manhã.
Isso O também... senhor participou da organização? Participei da organização, carreguei gente, fiz tudo. Mas, quando cheguei, já não tinha mais ninguém. Estava todo mundo preso. E aí funcionei, eu consegui ainda... eu tinha um espaço de legalidade, e nesse momento eu ainda tinha, dentro do espaço de legalidade, funcionar como eu estava no 5º ano, eu tinha uma carteira da Ordem dos Advogados, que se chamava carteira de solicitador acadêmico na época, então eu podia entrar na penitenciária. Tinha essa possibilidade. Não durou muito não, porque logo em seguida era para eu ir para dentro também, então não durou muito, que logo saiu a ordem de prisão contra mim. Mas esse foi um momento muito confuso para nós, porque era isso, quem estava numa legalidade, como estávamos todos nós. Naquele momento, poucos não estavam, né? Poucos estudantes não estavam naquele momento da Chácara do Alemão. Poucos estudantes não estavam. Mas os que estavam em legalidade podiam transitar. E a Chácara do Alemão, os que foram presos saíram da legalidade, bom, ficaram presos. E os que estavam na legalidade, a legalidade continuou por muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então vamos falar dessa clandestinidade, quando o senhor começou, retomando. O senhor falou que já era casado, tinha filhos? Não tinha. Não tinha. Não, já era casado, eu casei em 69, mas... A sua esposa era militante? Era militante também. E nós dois, na verdade, nós dois tínhamos uma vida legal, ela tinha legalidade, e vivíamos legalmente, né? Como eu tinha uma militância um pouco mais, digamos, de maior exposição, as pessoas, eu era mais perseguido que ela, mais procurado que ela. Ela continuava, estava trabalhando, estudava também direito. E ela foi uma das que não conseguiu se formar, que eu disse, né? Alguns se formaram e outros não se formaram. Ela também só veio se formar quando voltou do exílio, 10 anos depois, né? Como Vitório, como os outros que não se formaram. Qual o nome dela? Maria Dirce. Quando veio ordem de prisão, né? Porque houve o julgamento era uma bobagem, era uma coisa... A ditadura tinha isso, ela montava umas farsas de julgamento, né? E o julgamento era por um manifesto que eu tinha escrito contra o exército, que tinha prendido estudantes, era um manifesto, e que tinha assinado um monte de gente. E exatamente esse foi o primeiro processo, eles processam todos que assinaram o manifesto e condenam alguns. Escolheram alguns para condenar. E por tempo completamente diferente. Eu, por exemplo, fui condenado nesse processo há 3 anos, e teve gente que foi condenada a 6 meses. Ou seja, era um só manifesto, né? Então variava as penas de acordo com a cara do freguês, por militância fora do processo. Mas não era uma farsa, o processo era uma mera farsa. Então, nesse processo, que é o primeiro, que eles põem em julgamento, eles tinham, às vezes, assim, não sei se em todos os estados, mas no Paraná, eles tinham uma ânsia por dar formas legais a essas, e daí fazer processos administrativos e processos penais, foi o caso, esse caso. Como para justificar o aparato. Para justificar o aparato, era uma coisa engraçada. Eles faziam, inclusive do Partido Comunista, quando os velhos do Partido Comunista foram presos, eles montaram um processo. E por razões que a gente não sabe muito bem como é que se processou aquela coisa lá dentro, eles foram absolvidos. E daí saíram todos. Não, e muitos presos nem foram processados. E a maior parte não foi processado. Quer dizer, era uma coisa meio estranha o que se manejava nessas esferas da ditadura. Aqui no Paraná acontecia isso. Eles tinham essa ideia do formalismo, tinham os juízes, os promotores, que evidentemente não tinham poder nenhum, nem para absolver, nem para condenar. Quem condenava eram outros. Mas faziam, formalizavam, etc. No meu processo, por exemplo, é uma coisa óbvia. Os advogados diziam, olha, não tem como condenar. Tem, vocês podem ficar tranquilos. E condenaram. Condenaram, não tinha lógica jurídica para condenação. Condenaram. E condenaram assim, o mesmo fato,
Eles diziam que eu é que tinha escrito o manifesto. Então, além de assinar, tinha escrito. Tá bom, então a minha pena era a mais alta de todas. Mas os outros, que só tinham escrito, não tinham distribuído, não tinham feito nada, pelo menos no processo, né? Tinham, na verdade. Né? Uns tinham, outros não. Né? Mas isso não foi critério, porque nem eles sabiam. Um teve 1 ano e meio, outro meio ano, outro 8 meses. Não tem nenhum critério. O critério era mesmo bom, esse aqui parece que é mais militante, então mais. Esse é menos, menos. E alguns foram absolvidos. Inclusive condenaram um que, pobre coitado, não tinha nem assinado o manifesto. Trocaram o nome lá e absolveram um, porque eles pegaram uma cópia do manifesto que ele não tinha assinado, ele tinha assinado na outra cópia. Então era uma coisa meio estranha, porque tinha 2 cópias, uma ele não estava assinado. Então, esse absolveram. E esse era um japonês, e ele depois me procurou, por intermédio de pessoas, etc., me dizendo que ele estava preocupadíssimo, tristíssimo, porque ele tinha sido absolvido e sabia que nós tínhamos sido condenados, e o que ele fazia? Fazia, vai embora para casa. Não é? Mas ele estava assim, não sabia o que fazer, porque ele tinha sido absolvido de uma coisa que ele tinha feito exatamente como nós, igualzinho, tinha feito a mesma coisa, só que por um erro de datilografia deles lá, ele saiu fora. E outro que não tinha nada foi condenado. Então era um formalismo para formalizar as coisas. Bom, a partir dessa condenação, quer dizer, antes dessa condenação mesmo, eu tive que sair para a clandestinidade, porque já estava com uma ordem de prisão expressa para mim. Eu tive que ir para a clandestinidade, e a minha clandestinidade foi muito complicada porque eu não tinha, como eu era de uma estrutura legal, eu não tinha acesso às estruturas clandestinas. Então, no momento em que eu fiquei solto no mundo, eu fiquei sem contato com o partido, não tinha mais contato. Naquele tempo eu militava no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, no PCBR, que tinha estruturas legais e tinha estruturas clandestinas. Eu circulava nas duas, mas eu não tinha contatos. Como eu era legal, eu não tinha contato. Eu circulava quando me procuravam, eu não podia procurar ninguém da clandestina, os clandestinos me procuravam. Então, como eu não podia estar legal, eu fiquei absolutamente sem contato com as estruturas clandestinas do partido, e as estruturas legais deixaram de existir. Eu resisti algum tempo, mas depois que eu fui condenado, ainda no Brasil, veio por minha conta. O senhor saiu de Curitiba? Tá, saí de Curitiba, fui morar em São Paulo, depois fui morar em Santos, mas por minha conta e tentando encontrar os contatos. E utilizando amizades anteriores, legais, absolutamente legais, inclusive colocando certo risco para essas pessoas, conscientemente colocando em risco, e essas pessoas conscientemente correndo risco. São amigos que até hoje são muito queridos. Como não era possível, como não foi possível encontrar na saída, meu pai, especialmente, me conseguiu uma saída para o Uruguai. Me tirou pelo Paraguai, o Brasil estava cercado, era muito difícil sair pelas fronteiras. A saída para o Uruguai era praticamente impossível, e a opção era sair para o Uruguai, não tinha muito país para sair ali também por fronteira. Então eu saí para o Paraguai, que era mais fácil, saí pelo Mato Grosso, com apoio de amigos e do meu pai. Saí para o Paraguai, fui para Assunção, de Assunção peguei um avião e fui para Montevidéu. O senhor foi sozinho ou foi com a sua Fui esposa? eu e minha esposa, fomos nós dois. Em todos os momentos estivemos juntos, não tivemos nenhum momento separado. Eu e Dirce, Maria Dirce. Nós dois saímos daí para o Paraguai, do Paraguai pegamos um ônibus em Pedro Juan Caballero e fomos para Assunção, e de Assunção pegamos um avião, às custas do meu pai, evidentemente, meu pai financiou toda a nossa... Em que ano isso? 70, no próprio ano 70. Certo. Chegando no Uruguai, aí a vida é outra, não é? Aí começa outro problema, porque no Uruguai, aquele momento, no ano de 70 no Uruguai, tinha muito exilado no Uruguai. Os velhos políticos estavam lá. Estava o Jango, estava o Mauri Silva, estava Djalma Maranhão, estava os velhos políticos caçados em 64, boa parte estavam no Uruguai. Estava o Brizola estava confinado numa praia, né? Ele
estava confinado na praia. E os outros não, os outros estavam livres no Uruguai. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha recebido, tinham passado para meu pai um hotel para eu me dirigir e me apresentar como um refugiado. Esse hotel, nós não sabíamos, né? Meu pai sabia na época, ele só disse, olha, você vai lá e fale com o gerente, tal, que eles têm brasileiro lá refugiado. E esse hotel resulta que era um hotel, depois nós ficamos sabendo, era um hotel do Jango, mantido, era administrado por um outro asilado político e que recebia exilados. Tanto é que não cobrava, de quando chegava exilado, como foi o meu caso, que nós chegamos lá, eles não cobraram diária, mas nós registramos como hóspede, etc., e ficamos alguns dias nesse hotel. E aí entramos numa estrutura de apoio ao refugiado que o Jango dava. Como meus pais tinham mais condições econômicas, etc., a gente não precisou usar tanto a estrutura do Jango. Mas o Jango oferecia para quem quer que chegasse. Não interessava credo político, a posição que tinha, era comunista, guerrilheiro, o que fosse o Jango apoiava. O senhor lembra o nome do hotel? O hotel se chamava Hotel... eu lembro daqui a pouco, tinha um nome. Bem. Eu já lembro o nome do hotel do Jango. E o Jango, até a gente brincava, que dizia que a primeira coisa que o Jango dava, muito frio, Uruguai, chegava o pessoal sem roupa, era uma tristeza o pessoal como chegava lá. O Jango dava um cirolão, cirola boa, aquela cirola de lã quente, um sapato quente, e a gente dizia, quando encontrava exilado, a gente encontrava exilado na rua no Uruguai, batendo queixo de frio, sem falar castelhano, às vezes uma situação dramática. A gente dizia assim, vamos lá buscar o cirolão do Jango, a primeira coisa, vamos pegar o cirolão do Jango, depois a gente conversa. E o Jango abrigava no hotel, que eu vou lembrar esse nome desse hotel. Calma, não se preocupe. E quando caiu a ficha que você e a sua esposa estavam exilados, fora, completamente alijados de todo o processo político? Você diz, eu coloquei a nossa ficha, na verdade... Sim, porque até então era uma adrenalina, sair do país pelo Paraguai, pegar ônibus, volta, vai para o Uruguai. Não, quando nós chegamos, mas é que nós nunca ficamos assim tão isolados. Quando nós chegamos no Uruguai, obviamente que a gente chegou no Uruguai, a gente pensava que ali ia restabelecer os contatos e ia voltar ao Brasil. Aliás, passamos 10 anos pensando que ia acontecer isso. Mas, na verdade, no Uruguai, a gente não estava isolado, porque todo esse pessoal era um pessoal politizado, um pessoal articulado politicamente, com divergências ou não, né? Mas imediatamente a gente se integrou nessa rede, que é uma rede de exílio mesmo, e aí duas pessoas tiveram um papel absolutamente fundamental nessa rede, que um deles é o ministro do Paraná, Mauri Silva, que era um homem de uma correção e de uma visão política e de um ensinamento, ou seja, estava sempre pronto para ensinar a gente, para contar histórias. Aprendi muito com o Mauri. Nosso sujeito tranquilo, calmo, né? O Mauri era um homem tranquilo, de conversa suave, mas de muita coisa na cabeça. E através dele, o Jango, porque o Jango não aparecia muito, o Jango ficava meio afastado, ele não entrava muito. Mas através do Amauri, por exemplo, é que o Amauri era o encarregado de alimentar o povo. Ele tinha um restaurante finíssimo, que provavelmente era também com dinheiro do Jango, né? E nesse restaurante, era um restaurante fino, a gente comia, todos os exilados iam lá, chegava exilado, comia no restaurante Amauri uns pratos que eles faziam, louco de bom, mas uns pratos mais simples, não eram os pratos refinados que serviam lá, mas eram os pratos, se a gente quisesse até pedir, eles davam os pratos, mas a gente perguntava o que eles tinham para oferecer, eles davam daí uma comida boa, era um cozinheiro que ele tinha muito bom, e ele gostava muito dos refugiados, então ele fazia comida especial, eu acho que era melhor do que a do cardápio. Ele pegava algumas coisas, ele tinha um prato que ele dizia, esse é o prato especial para o exilado, se chamava Força Aérea. A Força Aérea era feita com asas de frango. Era assim de frango, ele perguntava,
Você gosta de asa de frango? A Maria Dirce adora, até hoje, adora. Não, sou louco por asa de frango, então eu vou fazer a força aérea para vocês. Vai ser o prato seu. Ele gostava muito, a gente nos fazia. A gente chegava lá e disse assim, sai uma força aérea aí. Era a força aérea. Ele fazia pratos com asa de frango, que geralmente dava o peito para o prato fino e a asa vinha para nós. Mas então era a gente tinha esse contato. E além disso, o Amaury Silva era um deles, eu acho que era o mais, o que acabou para mim sendo o mais próximo dos políticos da velha guarda. E o outro que também me aproximei muito, porque trabalhei bastante com ele, foi o Djalma Maranhão. O Djalma Maranhão era prefeito de Natal e foi perseguido violentamente pela ditadura porque ele era o homem que estava mudando a educação no Nordeste. Ele tinha o projeto de educação dele no Nordeste, baseado no Paulo Freire, etc., mas o projeto dele era a coisa mais avançada que tinha no Brasil na época. E se chamava Descalço Também Se Aprende a Ler. Foi um dos grandes projetos de alfabetização do Brasil. E ele era um homem que tem um projeto desse, há de ser uma pessoa boa de conversar, pelo menos, né? Você tem uma boa conversa. Então era um homem muito culto, muito divertido, um nordestino muito interessante, o Djalma Maranhão, uma pessoa... e ele trabalhava, porque fora o Jango, ninguém tinha dinheiro. Né? O Brizola também tinha, evidentemente, né, que eram os homens ricos, mas os políticos não tinham dinheiro. O Amaury Silva vivia modestamente lá, era uma vida muito modesta, e o Djalma, mais modesto ainda. O Djalma, ele, para sobreviver, ele era representante, ele tinha uma lojinha na praça principal de Montevidéu, onde recebia, não era nem uma lojinha, era um pedaço de uma loja que se deram para ele, e ele vendia os jornais brasileiros, recebia os jornais brasileiros e distribuía os jornais brasileiros em Montevidéu. Montevidéu, na época, era a cidade da América Latina onde mais se lia. Tinha mais jornal publicado, números, exemplares de jornais em Montevidéu do que no Brasil todo. Uma coisa assim que a gente quase não acredita, né? Um paizinho de nada, mas todo mundo lia. Então, e muita gente lia o jornal brasileiro. Então ele vendia o jornal brasileiro. Ele era o representante da Folha, do Estadão, do Globo. Ele era o representante. Então todo dia tinha que ir na censura, levar o jornal brasileiro, ver se o censor olhar para ver se não tinha nada sobre o Uruguai. O Brasil valia tudo, né? Não tinha importância. Então, mas como não tinha censura do Uruguai no Brasil, eles faziam censura do Uruguai no Uruguai. Era uma coisa interessantíssima. E quando tinha, cortavam o jornal. Essa página não pode, tem que tirar todas as páginas. Então vendia o Globo, o Estadão, sem a página que falava do Uruguai. E o Maranhão tinha que fazer isso todo dia. Então eu fazia muito para ele, eu ajudava muito ele nisso. E gostava muito de conversar com ele, porque ele era um ilustrado, né? Um homem de esquerda, ilustrado, não era um marxista exatamente, mas era um homem que sabia das coisas, né? Era um nordestino. Quanto tempo vocês ficaram no Uruguai, nesse esquema? De 70 até a eleição do Allende, no Chile. A eleição do Allende, acho que foi 71, não é? Foi final de 71. Então, aí no Uruguai nós trabalhamos em muitas coisas. De tradução, eu fui linotipista, a gente fazia de tudo. E, aliás, eu fui várias coisas no Uruguai. Fui fruteiro, tive uma banca de fruta. A banca de fruta foi o Amaury que me deu, o Amaury Silva que me deu, na verdade, ele financiou eu e um outro brasileiro, que se chamava Milton. Eu e o Milton ganhamos do Amaury o dinheiro para montar. Nós montamos uma banca de fruta, vender fruta. Então a gente levantava muito cedo, ia comprar fruta no mercado e trazia para vender. E o Amaury nos deu o capital inicial. A gente acabou pagando, porque a gente pagava de pouquinho. E o Amaury dizia, não precisa pagar, etc. Mas a gente ia pagando de pouquinho. Acabou pagando. Não era muita coisa, mas a gente pagou.
Mas só a comida que o Amauri nos deu já... Então não fazia muita diferença pagar ou não pagar, mas nós pagamos e ele aceitou. Então eu fui fruteiro. Uma época eu e o Milton também, estava muito sem dinheiro, a gente resolveu ser engraxato, mas não deu muito certo não, porque as pessoas desconfiavam demais, achavam dois engraxatos muito estranhos, aí ficavam achando que a gente, em um momento determinado, acharam até que a gente era da polícia uruguaia, que estava lá vendo o que estava acontecendo no momento. Sentou um sujeito para nós e disse: vocês são o quê? Não, nós somos exilado brasileiro, tal. Daí ele começou a amolecer, sabe? E aí, daí ele disse assim: não, cara, a gente está pensando que vocês são polícia, vocês são exilados. Ah, não, então vocês não... Aí nos deixou. Só que disse: não, senão vamos ser engraxados não é nada. Daí ele até que nos ajudou a montar essa banca de fruta. Só que ele não tinha dinheiro, então ele teve que buscar com a Amauri. Então a história da solidariedade é muito grande, né, nesses lugares. Né? Onde a gente chegava, tinha sempre uma história, um solidário para... Depois um dono de editora nos deu, a mim e a Milton também, nos deu trabalho, nós aprendemos, eu era linotipista e o Milton impressor. Trabalhava com as prensas grandes e publicava livros, pequenos livros. Então, no Uruguai a vida era uma vida tranquila, só que muita repressão. A repressão era quase igual ao do Brasil. Nós todos praticamente tínhamos uma carta que não era uma carta de aceite de asilo. Era uma carta de que estávamos tramitando o asilo. Portanto, podíamos ficar no Uruguai, mas também podíamos não ficar. E o documento que nos dava era uma carta extremamente complicada. E a minha carta era a pior de todas, porque a minha carta dizia assim: este cidadão que se chama fulano de tal, que é brasileiro, está condenado no Brasil pelo crime, pela Lei de Segurança Nacional, pelo crime de incitar as Forças Armadas. E era uma carta, e que contava toda a minha história no Brasil. E por isso estava tramitando o asilo político. Agora, se imagine, eu chegava no guarda da esquina, que me prendia, porque estava... Seus documentos. Aquele era o meu documento. Eu mostrava a carta, o sujeito lia e disse assim: mas aqui está dizendo que você é condenado. Não, então vamos para a cadeia. E aí me levava para a delegacia. Quando o delegado não era muito esperto, isso aconteceu várias vezes. Quando o delegado não era muito esperto, eu acabava tendo que dizer para ele: olha, então tá bom, você acha que eu tenho que estar preso, então deixa eu chamar aqui o meu advogado. Tá bom. Quando ele concordava em chamar o advogado, eu ligava para o Amauri Silva. Daí eu dizia assim: eu vou chamar o ministro Amauri Silva. Eu dizia ministro Amauri Silva, ele já ficava meio, que ministro? O que será ministro? Daí vinha o Amauri. Toda aquela solenidade, aquele homem respeitável, ele chegava lá e aí explicava para o delegado o que queria dizer aquilo, e o delegado me soltava. Várias vezes aconteceu isso. Então, era uma situação muito difícil. A vida não era ruim, porque nós trabalhávamos, tinha muitos amigos, a vida cultural do Uruguai era uma maravilha. A literatura latino-americana brotava naquelas livrarias ótimas. A gente não tinha muito dinheiro não, aliás, não tinha nenhum, a gente trabalhava, vivia essas coisas, mas tinha muitos amigos, emprestavam livro, e a gente tinha acesso, a gente ia às livrarias, ia às reuniões culturais, e tinha relação com gente de teatro, então a gente ganhava entrada para os teatros, bons teatros. Enfim, a vida era muito boa no Uruguai, mas a gente não conseguia andar muito porque era preso. Volta e meia eu era preso e não podia ir. Né? E aí, quando o Allende ganha a eleição no Chile, uma parte substancial dos exilados no Uruguai foram para o Chile, porque aí, não, agora, pelo menos a gente vai viver um processo político diferente, etc. Então, um grupo grande, praticamente, nós morávamos em uma casa, em um apartamento no centro de Montevidéu, onde morávamos em 5 pessoas, 5 brasileiros.
Era um apartamento pequeno, mas morávamos 5 brasileiros. Fomos todos para o Chile. Fechamos o apartamento e fomos para o Chile. Então, aí a história era completamente outra. Mas então, aquilo que você me perguntou de se cair a ficha que estava perdido, a gente acabou nunca ficando perdido. Porque a gente sempre tinha expectativa de voltar. Não dava para voltar. As voltas eram muito complicadas, era muito difícil, nem tinha estrutura no Brasil para nos receber. E as propostas de volta eram muito loucas, eram propostas para ir fazer as guerrilhas do Brizola, as guerrilhas do Almirante Falcão, e coisa assim, não eram coisas razoáveis. Né? E as nossas estruturas políticas, os nossos contatos políticos ainda, aí nesse momento, estavam muito soltos. Quando a gente vai para o Chile, aí muda completamente. No Chile é outra história, o Chile é outro exílio. O Chile, naquele momento do Allende, é onde todas as organizações latino-americanas, não só brasileiras, se rearticulam. Então houve uma rearticulação das organizações políticas brasileiras de esquerda no Chile, com o apoio do governo chileno. Apoio é modo de dizer, porque a gente não tinha nada deles, mas tinha as facilidades, tanto do Partido Comunista Chileno, mas principalmente do Partido Socialista Chileno e do MIR, né, do Movimento de Esquerda Revolucionária, que eram as duas organizações que como organizações, davam apoio. O Partido Socialista, em todo caso, era o partido do presidente. Então, a gente tinha algumas facilidades que o Partido Socialista nos dava. E o MIR não era o partido do presidente, era um partido de oposição naquele momento, mas era o partido que nos dava a possibilidade de discussão política, de articulação política, etc., mais facilmente. O Partido Socialista Chileno era, na época, uma espécie de PMDB de esquerda. Quer dizer, uma colcha de retalhos, tinha de tudo lá dentro, tinha boa esquerda e tinha esquerda mais ou menos, era de tudo. Então a gente tinha os nossos contatos e ali dentro do PS e do MIR. O MIR não, o MIR era uma estrutura de esquerda, muito fechada, etc. Tinha outros partidos de esquerda no Chile, com quem eu pessoalmente não tinha contato, mas outros brasileiros tinham, que eram, por exemplo, as esquerdas cristãs, né? Tanto a esquerda cristã, assim chamada, quanto o Movimento de Ação Popular Unificado, que era uma espécie de AP, de ação popular brasileira, mas com esquerda, marxista também. E aí variava, cada grupo brasileiro tinha as suas preferências, né? As nossas preferências, que era o PCBR, se reestruturou lá no Chile novamente, aí a gente passou a ter coletivos, discussão, sempre quando vai voltar, a perspectiva de volta para continuar o movimento social no Brasil e tal. As nossas ligações eram com o MIR, mas também com alguns setores do Partido Socialista e algumas vezes preferencialmente com o Partido Socialista, com alguns setores do Partido Socialista. Então aí a vida era completamente diferente, já não era aquela vida, digamos assim, muito cultural como era no Uruguai, que era uma vida intelectual, a gente ia para a universidade, conversava, era mais uma vida de militância, uma vida de que a gente tinha militância interna brasileira, muito brasileiro, e uma vida de militância no Chile também, até o golpe. O golpe é o golpe. O golpe nos pega a todos indiscriminadamente. Aí o golpe é um furor, porque o golpe é um golpe que se dá contra os chilenos, mas principalmente contra os latino-americanos que estão lá. A repressão contra os latino-americanos é violentíssima, é a morte também. Volta a questão de guerra à morte. O senhor chegou aí para o estádio? Eu não cheguei para o estádio, porque eu fiquei, como a nossa estrutura, nossa organização, o PCBR, ela tinha, a gente achava que a coisa não ia durar, então a gente tinha uma estrutura alternativa clandestina. No momento em que, e todos aqueles que obedeceram às diretrizes e foram para as estruturas clandestinas que a gente tinha, não precisou ir para o estádio, acabou saindo por embaixada, porque daí saímos
O senhor foi pela Embaixada do Panamá também? Eu fui para a Embaixada... Não, eu fui... do Panamá? Não, a minha era da Venezuela. A Embaixada da Venezuela era provavelmente a embaixada mais... Várias embaixadas receberam muita gente, várias embaixadas latino-americanas. A Argentina recebeu, Venezuela recebeu, Panamá recebeu, e outros mais, eu acho que o Peru também recebeu. Mas a Venezuela estava em processo eleitoral naquele momento. Então, o governo da Venezuela não podia não dar asilo. Então, a gente tinha expectativa de ir para a Venezuela, porque eles diziam, não, nós vamos dar, claro, imagine uma situação dessa, Venezuela, um país democrático e tal. Quantos dias e quantas pessoas mais ou menos estiveram lá? Era uma casa muito grande, a Embaixada da Venezuela. Muito grande, muito bonita, mas era uma casa, um casão, assim. Mas a média era de 300 e poucas pessoas dentro da casa. Portanto, não tinha lugar para dormir, a gente dormia em uma sala... Dormia em todas as salas, dormia no chão, não tinha nenhum tipo de cadeira, de cama, nada disso. A gente dormia no chão, um do ladinho do outro. Claro que a gente ia com o tempo, nós ficamos de 18 de setembro, foi uma semana e pouco, 10 dias depois do golpe, até dezembro. Portanto, ficamos setembro, outubro, novembro e dezembro. Então aí a gente começou a melhorar as condições internas, a gente tirava as cortinas bonitas, aí punha no chão para dormir em cima, para cobrir no inverno, depois para cobrir. Então a gente acabou todo mundo se ajeitando, mas era uma média de 300, 350 pessoas. Era muita gente. E no começo a embaixada não dava nada, nem comida. Era um horror. Depois a embaixada se organizou e passou a fornecer alimentação e tal. Aí a vida começou a ficar mais... A embaixada tinha uma vantagem, a embaixada tinha uma grande biblioteca. Então a gente tinha a possibilidade de ler. Naquela biblioteca tinha toda a literatura venezuelana, então Rômulo Gallego e toda essa gente a gente passou a ler, trocava livro, comentava, até que foi um momento, havia também essa possibilidade, e muita discussão política, né? Porque era um bando de políticos lá dentro. A gente discutia o dia inteiro, conversava, e era uma coisa... E além de brasileiros, tinham... Ah, não, era de todo mundo. Tinha até pouco brasileiro na Embaixada da Venezuela, não era tanto assim, a maioria não era brasileira, a maioria era de outros lados, e muito chileno, muito chileno. A maioria absoluta era chileno. E eram os que mais sofriam, obviamente, porque os chilenos eram marinheiros de primeira viagem, né? Todos os outros já estavam no Chile por alguma razão, com problemas em seu país. Então, nós éramos os experientes, né? E os chilenos sofriam muito, os chilenos, e não se conformavam. E não se conformavam, porque o golpe foi inconformável, né? O golpe não tem cabimento. Certo. E daí, dezembro vem, vocês... Aí aconteceu o seguinte, as Nações Unidas, o Alto Comissionado para os Refugiados Políticos das Nações Unidas, o Acnur, resolveu tirar as pessoas do Chile. E para tirar as pessoas no Chile, convocou os países europeus para os países europeus passarem a receber. Quem liderou esse movimento, na verdade, foi a Suécia. Então, os países ofereceram para o Alto Comissionado vagas. E o Alto Comissionado, então, passou uma listinha para todos os que estavam na embaixada e para todos que estavam nos... Tinha refúgios também, né? Refúgios do Alto Comissionado. Então, para quem estava em refúgio e quem estava nas embaixadas, ele passou um papelzinho onde a gente se comprometia a sair sob a proteção da ONU e tinha que pôr 5 países que a gente aceitava. E a gente era obrigado a pôr 5 países, não podia pôr menos de 5, e se qualquer um daqueles 5 aceitasse a gente era obrigado a ir. Porque eles queriam evacuar os estrangeiros, principalmente estrangeiros, mas também chileno. E então a gente recebia aquele papelzinho, quem quisesse, não era obrigado, mas ia mofar na embaixada. Né? Então todo mundo enchia esse papelzinho ali. A gente punha os países ali da Europa, que era possível, né?
E aí era um grande sorteio para ver quem era sorteado para quem. A Dinamarca é um país extremamente organizado até hoje, né? E resolveu receber alguns, limitadamente. A Dinamarca, muito esperto, ele pegou limitadamente e foi o primeiro país a aceitar. E fez a seleção. E na seleção, os critérios de seleção que eles fizeram, era um critério, depois eu fui para a Dinamarca, então todos nós nos conhecemos lá, né? Depois fomos em uruguaios e alguns brasileiros, a primeira leva. Depois foi muito chileno, mas primeiro foi uruguaio e brasileiro. E a seleção, depois nós comentando entre nós, quem somos nós? Nós somos todos universitários, todos sem passagem direta por guerrilha armada, todos com militância política assim, sabida. Como eu, por exemplo, era condenado. Então sabiam que era a minha condenação. Minha condenação era por crime de opinião. Né? Então cada um de nós comparando a nossa situação política, todos eram muito parecidos. Então a Dinamarca fez uma seleção, eles nunca nos disseram isso, mas a seleção foi pontual. Universitário, sem movimento guerrilheiro, sem arma, né? E com situação política muito clara. Então, não era aquela dúvida, não, você é perseguido, mas é perseguido por quê? Né? Não, nós todos ali éramos perseguidos, todos sabíamos porque estava escrito por que era perseguido. Assim mesmo eles fizeram uma entrevista conosco, todos. Até comigo foi uma entrevista muito curiosa, porque o embaixador da Dinamarca veio, não era embaixador, um encarregado da Dinamarca, o representante da Dinamarca, sentou na minha frente e ele me disse assim, pegou minha ficha e disse assim, o senhor é brasileiro, não é? Da cidade de União da Vitória, não é? Eu disse sim. Ele disse, o senhor sabe, eu fui encarregado de negócio no Brasil e conheço a União da Vitória. Eu disse, olha, o senhor deve estar confundindo, porque União da Vitória é uma cidadezinha no sul do Paraná, o que o senhor vai conhecer, né? Ele disse, não, conheço. Eu disse, não, o senhor não está confundindo com Vitória, né? É um porto mais perto. Tal. Ele disse, não, é União da Vitória. Lá tinha uma fábrica de madeira que vendia painéis de madeira para a Dinamarca. E eu fui lá, estive lá. Ele disse, então, meus parabéns. E aí acabei indo para a Dinamarca, acabei sendo aceito. Eu digo, ainda só porque eu nasci em União da Vitória, porque, né, as vantagens de a gente nascer em uma cidade importante como União da Vitória. Então eu acabei na Dinamarca. Foi realmente um exílio muito bom na Dinamarca. Até quanto o exílio pode ser bom, né? Mas a Dinamarca foi um país que foi muito rápido e essa rapidez da aceitação e o critério que eles levaram fez com que o grupo que foi para a Dinamarca fosse um grupo muito homogêneo. Embora não fosse só de brasileiros, era um grupo muito homogêneo. Um grupo intelectualizado, um grupo com posições políticas mais ou menos. Vocês ficaram todos juntos? Ficamos todos juntos. A Dinamarca, no começo da nossa vida na Dinamarca... Que ano vocês... Que mês e... Isso era dezembro, um inverno terrível da Dinamarca, logo depois do Natal. 73. 73, Da passagem de 73 para 74, no fim de ano. Nós éramos um grupo pequeno, éramos 6 pessoas, nos puseram todos no mesmo hotel, e era um hotel, que era um anexo de hotel, onde tinha uma cozinha, que a gente podia cozinhar, e a forma como a Dinamarca nos recebeu foi extremamente, a gente ficou muito, muito bem impressionado, porque eles nos receberam, muito frio, nós não tínhamos roupa, nos levaram mais ou menos para o hotel, nos estabeleceram no hotel, e disseram, vocês não saem daí porque vocês vão morrer de frio, vocês vão congelar. Então fiquem aí que amanhã de manhã, era final da tarde, amanhã de manhã, veio uma pessoa aqui pegar vocês para vocês comprarem roupa. Pensou, nós comprar roupa com o quê? Não tem dinheiro, não tinha nem um tostão, não tinha nada. No dia seguinte foi um membro lá do alto comissionado lá dos refugiados políticos da Dinamarca, nos levou para uma loja, todos juntos, feito criança, e nós compramos, e nos deu dinheiro. Quando entrou na loja, disse, aqui, isso aqui é o dinheiro para vocês comprarem, vocês compram o que vocês quiserem. Agora, e nos orientou, vocês comprem, nos orientou o tipo de roupa que era necessário para aguentar o inverno dinamarquês. E a gente comprou o que quis. Deu dinheiro,
a gente não gastou tudo. E quando a gente voltou, a gente disse, bom, ele estava lá esperando, quero ajuda. Não, ele ficou junto todo o tempo, era uma senhora. Ficou junto todo o tempo para servir intérprete, né? Porque a gente não ia falar dinamarquês com o vendedor. Então servia intérprete, passamos o dia comprando quase, porque foi uma coisa louca. E quando acabou a compra, bom, eu e a Dirce terminamos, compramos o que tinha que comprar, já cheio de sacola na mão, fomos para o almoço e disse, olha, nós estamos prontos, é isso. Já umas roupas já meio vestidas, porque estava frio, já meio vestindo as roupas para sair, é isso. Ela disse, é isso, não quer mais nada, mais nada. Tudo certo com nós, tem toda a roupa que a gente precisa. Pegamos o dinheiro e devolvemos. Sobrou, teve troco. Ela disse, não, dinheiro de vocês. Bom, mas o que a gente vai fazer? A gente já comprou tudo que precisa. Não, vamos comprar outra coisa, comprem, saiam na rua, vão passear. Deve ser estranho, né? Não é assim que funciona. Ela não disse isso antes para nós, senão acho que a gente não comprava tudo. Né? Bom, saímos dali e ele disse assim, bom, agora eu tenho que dar o dinheiro para vocês para comida. Disse, mas não, mas nós temos dinheiro, agora nós já temos dinheiro, sobrou dinheiro para todo mundo. Ela disse, não, vocês têm aqui seu dinheiro de compra, vocês ainda vão comprar uma outra coisa que vocês precisam. Não, agora vocês têm dinheiro. Então, uma fartura que a gente não tinha há muitos anos. Né? Então, a Dinamarca nos dava, e a gente recebia coisa da Dinamarca, e dizia, mas chega, não precisa mais, tá bom. Né? Então, e daí entramos na estrutura dinamarquesa, com hospital, médicos, casa, tudo, né? Tudo da estrutura que a Dinamarca tinha uma social-democracia muito bem estabelecida. Então foi um exílio, dentro dos exílios possíveis, do que é possível, um ótimo exílio. E vocês ficaram lá até quando? Até 79, até o fim da ditadura. Na verdade, nós não ficamos até 79, nós ficamos exilados políticos da Dinamarca, com passaporte dinamarquês, até 79. Mas os 2 anos finais, nós passamos na África Portuguesa. Aí já com filhos. Aí fomos para a África Portuguesa como para fazer, enfim, cooperação internacional, né, com a África Portuguesa. O senhor chegou a estudar lá, fazer uma... Na Dinamarca, eu estudei em todos os lugares que eu passei, alguma coisa eu fiz de estudo. Na Dinamarca, estudar não tinha muito o que fazer, era muito complicada a vida profissional. A minha era impossível, porque como a minha formação era jurídica, então era uma formação universitária jurídica. Aí eles diziam assim, você não pode aceitar nenhum emprego, não podemos lhe dar nenhum emprego que não seja universitário. E o único emprego universitário possível é de direito. Só que você não pode trabalhar em direito aqui. Portanto, você não pode trabalhar. Não tinha. E durante esse período todo, vocês recebiam ajuda do governo? Recebia uma ajuda do governo. E como é que eram as notícias que vinham do Brasil? Eu acho que a gente tinha mais notícias do Brasil do que os brasileiros que estavam aqui naquele momento, porque a gente tinha as rádios internacionais, tinha jornais internacionais, a gente lia. Os jornais dinamarqueses não tinha tanta informação, era muito pouco, era só os rodapézinhos, né? Mas os jornais internacionais tipo Le Monde, e principalmente o Le Monde, trazia sempre muita informação do Brasil. E as revistas também. Então a gente tinha muito acesso. E a gente tinha acesso às publicações brasileiras clandestinas. Então a gente tinha muita informação. A gente costumava dizer que a gente dava informação para os nossos amigos do Brasil o que estava acontecendo. Por exemplo, guerrilha do Araguaia. Ninguém sabia no Brasil o que estava acontecendo. Nós sabíamos. Então esse tipo de informação, por exemplo, nós tínhamos. Porque isso circulava, não só no meio, não só nos jornais oficiais, como nos jornais clandestinos, como nos jornais de partidos. Você imagine os jornais do Partido Comunista Francês, o Partido do Grama, os jornais da América Latina, mais que tinham uma certa liberdade, né, os jornais mexicanos, as revistas, então tinha informação. Isso sem contar com as rádios, né, as rádios da Alemanha democrática, a rádio da União Soviética, em português, espanhol e outras línguas cristãs, né? A gente tinha muita informação. Então, a gente chegava a ter mais informação que...
Porque aqui no Brasil, se ter uma informação de uma rádio soviética, você podia ter, se um grande rádio e tal, você tinha, mas era difícil. Né? Era mais complicado para as pessoas terem. Para nós não, a gente tinha essa informação muito fácil e circulando, porque o que acontecia? Dava na rádio da União Soviética uma informação a respeito de uma situação brasileira qualquer, imediatamente isso circulava no meio dos exilados na Europa. Circulava imediatamente, a gente ficava sabendo. Né? Não tinha internet naquela época, mas a gente se informava. Né? Não era por isso que a gente tinha deixado de estar bem informado. Estava bem informado. Então a informação do Brasil era muito grande, a gente tinha. E aí, em 78, começa a se organizar a campanha pela anistia. Quando começa a se organizar a campanha pela anistia, em nenhum momento a gente ficou, isso eu falo no geral, a grande parte dos exilados, mesmo os que acabaram ficando no exílio, porque alguns ficaram, mesmo os que acabaram ficando no exílio, em nenhum momento achavam que ia ficar. Todos achavam que ia voltar. Todos. Isso era uma coisa comum. Ninguém dizia, não, eu já me estabeleci aqui e aqui fico. Não existia isso. Pelo menos no nosso meio. Pode ser que existisse algum. Mas daí já saía do meio, daí, provavelmente. No seu caso e da sua esposa, como o senhor mesmo falou, desde o Uruguai, sempre tinha essa perspectiva de que a qualquer momento momento ia voltar. É como se a vida tivesse ficado em suspenso. Em suspenso, estava voltando. A gente brincava assim, a gente não comprava coisas de casa. Porque eu ia comprar para largar para trás. Então, por exemplo, televisão. Não ia comprar uma televisão, a gente ganhava uma televisão. Né? Essas coisas. Lá na Dinamarca, não saía comprando coisas, essa aparato de casa. Alguns compravam, mas nós não comprávamos. Nem martelo a gente comprava, porque para que comprar martelo? Vamos levar o martelo, então deixa o martelo. Não, tudo a gente pensava no retorno. Né? Num começo, durante muito tempo, achando que esse retorno ia ser clandestino, mas quando a gente chegou na Dinamarca, viu que clandestinamente a gente não voltava mais. Era muito difícil, né? Não só pela distância, mas principalmente pela situação interna do Brasil. A gente sabia que não tinha, a gente estava sobrando. Né? O movimento não conseguia já não dava nem conta de quem estava dentro, quanto mais chegavam os loucos de fora. Então, quando a gente chegou na Dinamarca, a gente se deu conta que estavam as portas, e realmente foi essa a intenção, né? As portas da América Latina estavam fechadas. Nós não podíamos voltar. Nós não podíamos vir para nenhum país da América Latina praticamente. Né? O nosso passaporte proibia expressamente o Brasil e o Uruguai, o Brasil e o Chile, mas a gente também não conseguia visto para nenhum outro país. Bom, e aí, a partir de que momento vocês tiveram a certeza de que vocês iam voltar? E como é que foi essa preparação para chegar aqui? É muita ansiedade, não é? Nós estamos na África nesse momento, né? Os 2 últimos anos passamos na África. Então nós estávamos na África, muito bem, muito bem. O período da África foi um período extremamente bom, apesar de problemas de saúde mais ou menos sérios, porque a Dirce teve umas infecções e até se adaptar com o clima foi uma coisa horrorosa. Mas depois que passou isso e depois que a gente conseguiu, a vida era boa na África. Uma vida de povo muito gentil, e nós tínhamos um trabalho, as crianças, nós tínhamos 2 filhos, os 2 eram muito felizes lá, porque era muita liberdade, muita brincadeira, eram pequenos e com muito amigos. O senhor falou o país? São Tomé e Príncipe, República Democrática de São Tomé e Príncipe, que tinha ficado independente em 76. Então, isso nós estamos aí em 77, final de 77 é que nós chegamos. Ficamos 24 meses exatamente. Então, com um trabalho muito bom, reconstruindo um país, reconstruindo não, construindo, porque Portugal destruiu, né? Então, com tudo para fazer, quando eu cheguei lá, eu era o único advogado do país, o único que tinha formação jurídica. Então, antes de ir, eu estudei direito português para entender como é que era o sistema. Então, eu cheguei, eu era o único. Então, não tinha tudo que tinha para fazer, não é? Era tudo para fazer e tudo urgente, né? Então, foi a primeira vez que o senhor colocou
direito em prática. Exerceu. Foi a primeira vez que eu coloquei direito em prática. Que até então o senhor não... Até então não tinha. Certo. E aí veio a anistia. E aí agora vocês vão ter que voltar. Pois então. Vocês podiam ter ficado lá, não? Hã? Podiam ter ficado lá? Podia. Mas isso não passava pela nossa cabeça. É verdade. Absolutamente não passava, estava completamente fora de qualquer propósito. Não tinha a menor possibilidade, não, em nenhum momento. Era questão fechada voltar, então. Não pensávamos em outra alternativa. Inclusive na África, onde a gente era muito feliz, na Dinamarca também a gente era. A Dinamarca foi um período muito bom, mas a volta era uma coisa... Não tinha alternativa, não se pensava em outra coisa. O senhor lembra a data da volta, mais ou menos? Pois nós chegamos no Brasil um mês antes de ser votada, de ser aprovada, de ser sancionada a anistia. Já conto essa história. Mas nós não estávamos mais na África. Por quê? Porque as notícias chegavam na África com 15 dias de atraso. Ou seja, a gente recebia jornais da Europa com 15 dias de atraso, em São Tomé. Uhum. Não tinha televisão, o rádio pegava muito mal, a gente até tinha um grande rádio, mas é que as coisas lá eram muito precárias. Então não tinha pilha, por exemplo. Não tinha, daí estragou o rádio. Daí não consertou mais, porque daí não deu mais certo, aí não funcionou mais. Então tudo era muito precário, a informação não tinha. E aí, quando começou a gente ter notícias mais sérias de que a anistia ia sair, eu conversei com o governo e disse, olha, eu não aguento ficar aqui, porque a ansiedade é muito grande, né? Eu não posso ficar aqui e achar que um dia sai a anistia e vou ficar sabendo 15 dias depois. Não quero. E eles entenderam, porque todo o governo tinha sido exilado. Todo o governo de São Tomé eram exilados que tinham voltado para o seu país. Então, esse é um fenômeno que eles conheciam e sabiam que era a ansiedade para voltar para o país. Então, eles me liberaram de uma parte do contrato e me ajudaram E eu fui para Portugal. Me estabeleci em Portugal para esperar a anistia. E ficamos em Portugal uns 3 meses em Lisboa esperando a anistia. Aí em Portugal, contato direto, aí era mais fácil, aí a gente tinha telefone, conseguia ter mais facilidade de comunicação com o Brasil. Então o meu advogado aqui, que era o José Carlos Dias, em São Paulo, ele com o meu advogado daqui, que era o Francisco Muniz, o professor Francisco Muniz, que era um militante também, um homem que trabalhava com o José Lamartine Corrêa, o Chico Muniz e o Zé Carlos Dias conseguiram convencer o juiz de que, como ia sair a anistia, e como eu estava condenado, mas não tinha recorrido, porque o recurso só podia fazer preso, que o juiz me desse um alvará para eu responder, poder recorrer em liberdade, enquanto esperava a anistia, que a anistia estava aprovada, só faltava ser sancionada. Mas era questão de dias, né? E o juiz concedeu. E eu pude vir para o Brasil. A Embaixada Brasileira me deu o salvo-conduto lá em Portugal. E eu vim para o Brasil com salvo-conduto. Apesar disso, fui preso em São Paulo. Quando chegou? Quando cheguei, fui preso. Só que foi uma prisão tão estranha que eu não sabia que estava preso. Porque meus parentes me disseram, olha, o advogado vai te esperar lá. E eu não conhecia pessoalmente o Zé Carlos Dias, e sabia que ele ia me esperar. Então, quando eu entrei, estava o José Carlos Dias, mas estava nada mais, nada menos que o Romeu Tuma, que era o delegado da DOPS. E eu não sabia. E aí, como estavam os dois me cumprimentaram, eu cumprimentei os dois muito alegre, pensei que era o advogado e o auxiliar do advogado. E, na verdade, aí foi um parlamento longo para poder me deixarem sair. Eu fui para uma salinha, coisa. E minha família não sabia. Estava do lado de fora e não sabia o que estava acontecendo.
Demorou muito para sair. E eles achavam que daí veio comunicou que era um problema de trâmite, porque a gente estava trazendo malas muito grandes, muita coisa, então que estava o problema de alfândega, resolvendo isso. Então eles estavam felizes e contentes lá fora, achando que eu estava, ainda bem, não é? Mas daí, algum tempo depois, afinal, o Tuma resolveu liberar, porque o Zé Carlos Dias tinha o alvará do juiz me dizendo que eu podia recorrer em liberdade. E aí o senhor veio para Curitiba? Daí eu vim para Curitiba. Daí foi o fim do exílio. Daí começou outra vida, 10 anos depois. 10 anos depois. E aí o senhor retomou aquela vida já com 2 filhos? Já com 2 filhos, depois tive mais um. Hoje tenho 3. Aí retomou a vida normal. Fiz concurso para a Procuradoria do Estado, fui trabalhar no ITC antes, trabalhei como advogado. Nunca consegui ser advogado privado, de ganhar vida como advogado privado, que não era do meu feitio, por isso fiz concurso público. Depois acabei fazendo mestrado, doutorado e fui ser professor. E aí, quando o senhor lembra de tudo isso, qual a sensação que o senhor fica agora, depois de velho? Tantos anos? Faz essa viagem, porque falar a memória tem isso, né? Quando você fala, você parece que revive, né? Eu acho que eu não faria nada diferente, não. Não vejo uma coisa que eu fizesse diferente. Porque as opções que eu tive em cada momento foram as opções que eu tive. E as que eu tomei, eu acho que as que eu tinha que tomar. Por exemplo, eu gostaria de não ter ido para a Europa? Muito gostaria de ter ficado na América Latina. Isso é uma opção que eu tive naquele momento, ficar na América Latina. Por isso no Chile, por isso na Embaixada da Venezuela e a tentativa de ficar na América Latina. Essa opção não teve. Né? Foi cortada. Inclusive, quando a gente pôs os 5 países lá... Que países, o senhor lembra? Eu lembro. Eu pus a Suécia, a Dinamarca, a França, Portugal e Espanha não podia ser porque eram 2 ditaduras, pus a Argélia e a Inglaterra. Esses foram os países que eu pus. Sabia de antemão que a Inglaterra não ia aceitar, porque só punha o nome, mas não aceitava. A França era muito difícil que aceitasse, era uma coisa que era o meu país, no caso, de preferência, porque achava que viver na França seria melhor, não é? E sabia que a Argélia havia uma possibilidade remota. Então, na verdade, a gente, quando fez essa escolha, sabia que acabava caindo na Escandinávia, que eram os países que estavam mais fáceis de aceitar. Mais abertos. Mais abertos. Bom, e aí o senhor voltou, fez o concurso, retomou sua vida, se estabeleceu em Curitiba, chegou a participar Diretas Já? Sim, eu venho participando da atividade política do Brasil. Isso, está afiliado, o senhor não pode, né, ser filiado em nenhum partido? Posso. Pode? Posso. O senhor... Eu me filiei, imediatamente que cheguei, me filiei ao MDB, era o MDB na época, que era o único partido que tinha. Nunca mais me desfiliei, fiquei filiado. Não me filiei ao PT, embora eu acho que eu tenho uma posição de esquerda muito definida, muito clara. Hoje o senhor é filiado ao PMDB? Eu acho que sou ainda. Eu a política partidária diretamente não me comoveu mais. Eu voto hoje nos partidos de esquerda, voto principalmente no PSOL, é o partido que eu prefiro para votar. Minha posição pessoal, eu acho que não ajuda muito em campanha política, porque as campanhas políticas não são exatamente o gênero de que a gente precise fazer análise da realidade, mas está mais para marqueteiro do que para intelectual. E, portanto, eu acho que meu papel em campanhas políticas é muito pequeno. Eu tento ajudar os candidatos, etc., com programas, propostas, ideias, né? Para os que querem, para os que querem. Então, a minha vida, minha atividade política partidária é muito pequena. Em compensação,
eu acho que a minha atividade social é extremamente grande. Não sei se é relevante, mas é extremamente grande. Desde que eu voltei do Brasil, eu trabalho com os povos indígenas, para a garantia dos direitos dos povos indígenas, e agora, mais recentemente, agreguei aos povos indígenas os quilombolas. Então, isso é um trabalho que eu faço do ponto de vista intelectual, da proteção dos direitos, da defesa dos direitos, etc., e da prática também. Movendo ações, organizando seminários, indo junto com os índios, colaborando em coisas concretas da vida das populações indígenas e agora também das populações quilombolas. E desde que existe o MST, tenho dado uma contribuição teórica ao MST, o MST me procura quando precisa, para dar uma contribuição teórica e jurídica também. Quando não faço advocacia privada, né? Mas tenho essa atividade jurídica minha, que é uma atividade da qual eu tenho gosto muito, gosto de estar presente. E no começo, assim como em São Tomé eu era o único advogado do país, no começo eu era praticamente um dos únicos advogados. Eu e o Dalmo Dallari, na verdade, eram os únicos advogados que atuavam para a defesa das populações indígenas. Felizmente a gente conseguiu criar uma rede. Então hoje existe rede. Já o MST, por exemplo, tem rede de advogados. Então, advogados jovens em geral, iniciantes, ou alguns já com mais, a quem a gente dá mais apoio propriamente, apoio técnico, jurídico, etc. Né? E agora os quilombolas também tem pouca advocacia para os quilombolas, mas já tem. Completamente diferente no começo da década de 80, que não existia. Teve que formar gente. Então é isso. Se eu quiser deixar uma mensagem final para a gente encerrar. Eu não sei se tem mensagem final assim de dizer engraçado, porque o que eu acho é que na minha vida, na minha trajetória, eu fui conhecendo muitos tipos de pessoas diferentes, gentes, etc. Então, às vezes eu penso nas pessoas que eu conheci. Algumas absolutas celebridades, né? Celebridades universais, tipo Paulo Freire, com quem eu convivi em São Tomé e Príncipe. E algumas pessoas extraordinárias, como Apolônio Carvalho, Manuel Jacinto, comunistas assim que deram a vida, lutaram a vida inteira por um ideal, por uma ideia de justiça, etc., etc. E também pessoas muito simples, né? Muito simples, como os vizinhos em São Tomé e Príncipe, que estavam construindo um país, tentando buscar a liberdade, a existência digna, essa coisa. E o que diferencia essas pessoas todas, que aproxima essas pessoas, que é essa disposição de estar com o próximo, de estar junto, de tentar encontrar saídas para um mundo que está cada vez pior. Então agora, nesse momento em que a gente vive, que o mundo meio que está sem rumo, não é? Sem rumo por várias razões, não só porque não há uma dualidade socialista, uma esperança socialista de construção, etc., mas principalmente porque não há saída concreta para a própria natureza, destruição da natureza, etc. A gente acaba encontrando novamente, né, de onde saem essas forças que são capazes de alimentar a esperança. Né? A gente encontra, por exemplo, na América Latina, povos inteiros que estão querendo reencontrar uma aproximação com a natureza, um reencontro com a vida, com a coisa, e essa coisa que eles mesmos chamam de buen vivir e tudo. Então eu acho que independentemente das grandes personalidades, das grandes figuras humanas que o mundo já tem e continua tendo, às vezes muda o objeto da nossa esperança, né? Eu acho que no momento, quando eu era muito jovem, a esperança era de construir um socialismo para o mundo inteiro, que todas as pessoas fossem iguais, que vivessem iguais, que não tivessem diferenças, enfim. E hoje, essa esperança dessa igualdade socialista é uma esperança um pouco vaga, um pouco difícil, apesar de que eu acho que ainda
persiste, mas está encoberta por uma outra coisa, que é esse bem viver com a natureza, essa relação com a natureza. E a sensação que eu tenho é que quem está nos mostrando isso, e não foi por isso que eu optei pelos índios, são os índios. E principalmente os grandes índios da América Latina, que sempre foram os grandes povos dos Andes, né? Os grandes povos andinos. Então eu acho que há uma mudança na esperança, mas a esperança é a mesma. Seja dos grandes homens como Paulo Freire, seja dos vizinhos de Santo Tomé que eu tive. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. Três reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.